crime de estelionato só cresce. A prática do crime de estelionato tem representado mais de 2 milhões de processos, segundo as últimas pesquisas. Mas o que nós vamos comentar sobre estelionato nesse nosso bate-papo é sobre o estelionato sentimental, estelionato afetivo, que é uma prática que tem sido constantemente noticiada. E o estelionato sentimental ele não é muito diferente do estelionato. O estelionato, que é o famoso 171, que é o artigo 171 do nosso Código Penal, traz lá que pratica estelionato aquele que obtém uma vantagem para si próprio ou para um terceiro em detrimento da vítima, colocando aquela pessoa através de um ato ilícito, de uma prática ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, através de um ardil, através de uma boa conversa, através de mecanismos de persuasão. E o estelionato sentimental, via de regra, tem levado muitas mulheres, a grande maioria dos processos envolvem mulheres, que são induzidas em erro por companheiros que conhecem na internet, nas redes sociais, e através desse mecanismo ardiloso se encantam, se apaixonam e quando vão se dar conta já perderam dinheiro, fizeram aportes, acabaram entrando em sociedades comerciais para a satisfação daquele companheiro que pede em troca de um favorecimento amoroso, e isso tem estampado aí as revistas de julgamentos, as revistas de jurisprudência em vários estados da federação. Então aquelas vítimas procuram seus advogados e aí é feita aquela prova no sentido de que ela foi vítima de um estelionato e um estelionato sentimental, e os juízes então fazem aquela condução do processo e indenizam materialmente e moralmente aquela vítima. Isso no ambiente cível, no ambiente do processo cível, e ao mesmo tempo haverá responsabilização criminal. E enquanto nós não temos um crime específico de estelionato sentimental, de estelionato afetivo, os juízes criminais aplicam a regra geral do estelionato. Então, toda vez que houver uma prática ilícita de estelionato, induzindo alguém em erro, mediante artifício, mediante ardil, a pena pode ir de 1 a 4 anos. E quando há um envolvimento das redes sociais, um mecanismo digital, essa pena pode ir de 4 a 8 anos. Então esse agente, esse praticante vai responder criminalmente e pode ser chamado para responder também na esfera civil, no sentido de restituir aqueles valores que pegou, aquele prejuízo que causou aquela mulher encantada, aquela mulher apaixonada, muitas vezes até conhecendo esse ardiloso companheiro através do Tinder, através de outros mecanismos de redes sociais, e ela então perde valores e ela então se submete a um prejuízo que vai ter que buscar o judiciário para ser ressarcida. O interessante também é que os juízes levam em consideração duas normas muito importantes. A primeira delas é a Lei Maria da Penha, porque há situações em que a mulher, além do prejuízo material e moral, ela também sofre certa violência. E, portanto, os juízes conseguem afastar aquele agressor, conseguem afastar aquele estelionatário. Aquele estelionatário, então, o estelionatário sentimental, ele é afastado por uma medida dentro do contexto da Lei Maria da Penha. E os juízes levam em conta também uma norma que é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, para que se valorize a perspectiva de gênero, ou seja, a palavra da vítima, a palavra da mulher é muito levada em consideração nesses processos em que a gente tem situações de estelionato sentimental, estelionato afetivo. São números que impressionam, segundo as pesquisas dos advogados da área jurídica que envolve diretamente a apreciação desses casos. Devemos ter nos tribunais próximo a 100 julgamentos ao final de 2024. Um pouco a mais do que tivemos em 2023, algo em torno de 70, 75 julgados, segundo pesquisas. Então, é um delito que só cresce, até porque o estelionato comum
só cresce, o estelionato sentimental sendo uma das vertentes, até porque, é bom lembrar, nós temos um projeto de lei 6444 de 2019 que visa alterar o Código Penal para inserir uma figura específica do estelionato sentimental. Mas enquanto não tem, os juízes aplicam a regra do estelionato geral, que, volto a dizer, obter uma vantagem colocando a vítima numa situação de erro através de ardil, através de uma boa conversa, através de galanteios, de uma promessa de amor, em troca de favores financeiros que podem levar as pessoas a situações dramáticas, segundo os processos que a gente conseguiu verificar do Brasil inteiro. Todo cuidado é pouco. Normalmente, os casos que envolvem estelionato sentimental colocam como vítimas mulheres, mas é possível também que haja homens vítimas de uma situação como essa. Então, toda vez que houver aí um encantamento através de uma pesquisa, de um contato digital pelo Tinder ou outros mecanismos das redes sociais, é importante que haja uma pesquisa, é importante saber com quem se está relacionando, é importante se cercar de mecanismos de proteção para não se tornar mais uma vítima desses agentes que volta e meia têm praticado o estelionato sentimental, manipulando os sentimentos através de ardil, através de promessas de casamento, promessas de um relacionamento duradouro em troca de recebimento de valores. E aí, quando se dá por si, essa vítima percebe que foi vilipendiada financeiramente, moralmente e no seu íntimo, na sua relação afetiva, que nada mais era do que um verdadeiro engodo, do que um verdadeiro estelionato. No caso, o chamado estelionato sentimental ou estelionato afetivo. Todo cuidado é pouco, especialmente a vocês, mulheres que navegam pelas redes sociais na busca do seu príncipe encantado.